Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal J Literato. Deixa eu ver se o microfone está ligado. Está. Hoje nós vamos discutir um tema, né? Nós vamos fazer esse vídeo no sentido de discutir um tema muito grave, um tema muito sensível, né? Um tema que gera muito sofrimento, muita dor e também muita polêmica. Tá? Nós vamos falar aqui hoje, gente, sobre aborto. Tá? O aborto. Sempre que se coloca esta questão em debate, né, a única discussão que se apresenta é a seguinte: você é a favor ou contra a legalização do aborto? Percebam que eu disse a legalização e não do aborto em si, porque, claro, ninguém no mundo vai ser a favor da prática em si do aborto, exceto psicopatas e maníacos, etc. Né? Portanto, a mulher, quando é impelida a se submeter a este procedimento tão grave, tão sofrível, tão doloroso, né? É claro que ela não é a favor daquele ato em si. Né? Portanto, a discussão ela sempre vai estar aí residindo em ser a favor ou contra a legalização. Gente, eu vou trazer uma perspectiva para vocês sobre esta questão, que é uma perspectiva quase nunca suscitada. Nunca ou quase nunca. E é a principal perspectiva, ao meu ver. Nós vamos falar dela nesse vídeo. Nós vamos compreender um pouco mais a fundo essa questão. Entendam, os posicionamentos de ser contra ou a favor da legalização é o menos importante em tudo isso. Antes dessa discussão de ser contra ou a favor, que tem que ser a última, ela tem que ser a coisa derradeira a se fazer, nós temos que fazer uma análise muito profunda do antes, né? Do antes. E é isso que nós vamos conversar aqui. Gente, antes de darmos sequência, prosseguimento ao vídeo, eu peço a vocês que se inscrevam no canal J Literato. Nós estamos ainda no início, mas estamos angariando adeptos, isso é maravilhoso. Né? Quanto mais inscritos tivermos, sempre teremos mais motivação, não é? A dar continuidade aqui aos nossos trabalhos, transmitindo a vocês a nossa visão de mundo com reflexões, com análises filosóficas, literárias, etc. Tá? Peço, portanto, que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem aí com seus amigos, acionem a sinetinha das notificações para que vocês sempre fiquem inteirados aqui de nossos conteúdos, que, modéstia à parte, são bons conteúdos sérios e fundamentados. Gente, vamos dar continuidade, portanto, ao vídeo, aqui ao objeto desse vídeo. Eu disse, a discussão de ser contra ou a favor do aborto tem que ser a última. Nós temos que fazer uma análise profunda antes, né? O caminho até se chegar a esta pergunta de ser contra ou a favor. Claro, eu tenho a minha posição. Eu até vou dizer a vocês, não há problemas nisso, tá? Veja, gente, eu sou contra a legalização do aborto, né? E nem vou aqui dar as minhas justificativas, eu até posso falar por cima. Veja, eu sou contra a legalização do aborto por uma questão, bom, além de uma questão de foro íntimo, uma questão de ser contra a supressão de direitos, certo? Eu tenho essa máxima comigo, eu sou contra qualquer tipo de supressão de direitos, exceto em pontos muito específicos e excepcionais, por exemplo, o caso de estupro e tal, mas isso é uma outra questão, certo? Esse não é o foco, não é o busilis deste vídeo, tá? Mas sim, eu sou contra. Nós temos que nos atentar, portanto, a uma perspectiva que, como eu disse, infelizmente é muito pouco suscitada, que são os elementos estruturais e causais desta realidade. Porque o aborto é uma realidade, a questão do aborto reside no mundo concreto. E se está no mundo concreto, portanto, se existe, é aquele negócio de Parmênides, né? Se veio à existência, passa a existir e não retrocede ao nada. Portanto, ela existe, é uma questão concreta, de ordem real. Né? Então vamos discutir sobre esta concretude. Né? E essa concretude ela vai reclamar uma compreensão dos elementos causais, estruturais e causais. O que leva a mulher a ser impelida a este procedimento abortivo. Né? Quando nós identificarmos isso, e vamos identificar nesse vídeo,
nós vamos passar aí sim a ponderar eventuais soluções. E penso que é uma solução que vou dizer mais ao final do vídeo. Veja, gente, o primeiro elemento estrutural e causal, não da questão do aborto é exatamente a precariedade estrutural material. No Brasil, as pessoas padecem, né, de uma extrema miséria. Quer dizer, a maior parte da população vive em uma insegurança existencial. Né? Portanto, uma insegurança alimentar, uma insegurança nutricional, uma insegurança financeira, uma insegurança laborativa, as pessoas são desempregadas. Né? E claro que dentre as pessoas estão as mulheres que engravidam. E nós não podemos desconsiderar isso porque seria desumano. Este debate, esta perspectiva que estou trazendo a vocês, ela reclama uma humanização da situação. Uma mulher que engravida no Brasil, fazendo parte desta maioria, ela vai se ver em uma situação de desamparo total e absoluto. O seu emocional será absolutamente dilacerado. Porque, como disse, ninguém é a favor do aborto, ninguém quer abortar. Agora, as causas que impelem a esta decisão, a primeira dessas causas reside aqui, né, nessa inviabilidade material. A mulher, quando se depara com aquilo, quer dizer, a mulher não vai ter dinheiro para nada, para ter um acompanhamento médico, um acompanhamento nutricional, e depois, se essa criança vier a nascer, essa criança vai ter uma vida tão desgraçada quanto a dela, né, ou pelo menos a probabilidade é esta. Então nós temos que ter, gente, a tal da empatia, não é? Que hoje é tão comum falar em empatia e tão comum também ver o desemprego da empatia. Nós temos que perceber isso. Portanto, a mulher, quando se submete a este procedimento, ela está sendo impelida a fazê-lo por uma realidade estrutural pífia, precária, pobre. Né? E claro, já vou me antecipar, isto é responsabilidade de quem? Não é minha, não é sua, não é de ninguém, exceto do próprio Estado. Mas vamos chegar lá ainda. Certo? Então o primeiro elemento causal que deve ser observado na questão do aborto é a estrutura absolutamente miserável que é entregue à maioria dos brasileiros. Então nós temos que compreender isso. A mulher, quando procede a esta questão do aborto, ela sim justifica a sua prática porque ela se vê num impasse. Não é nenhuma dúvida, tá, gente? Porque a dúvida você pode escolher um lado ou outro ou não escolher nenhum. O impasse não. O impasse você tem que escolher um lado. Ou ela aborta para evitar uma desgraça existencial para si mesmo, para o seu filho, não é? Ou ela se submete a isso. Isso é desumano. Certo? Então a mulher ela é colocada em um impasse existencial pela porca estrutura que é oferecida aos brasileiros. Essa é a primeira questão. E nós temos que considerar isso, inclusive, sob um aspecto humano, de caridade. Né? Pensem vocês como fica, obviamente, o emocional de uma mulher que submete a um procedimento como esse. Sabe? Isso tem que ser ponderado, isso tem que ser colocado. A discussão não pode residir naquela pobreza, como disse a vocês no começo do vídeo. Eu sou a favor, eu sou contra a legalização e pronto, se exaure ali a discussão. Né? Aí quem é a favor do aborto vai dizer o seguinte, você só fala porque você não foi abortado. Né? Aí quem é contra o aborto, o outro vai dizer o seguinte, você quer determinar o que a mulher faz com o próprio corpo. Gente, essa discussão é pobre, não é por aí. Né? A perspectiva que tem que ser adotada nessa discussão não é esta, e sim a realidade concreta dos elementos causais. E o primeiro deles, tá? Eu acho que não disse, mas eu elenco 2 elementos causais. O primeiro deles é esse, né? É a precariedade estatal na vida concreta das pessoas, e aqui especificamente das mulheres. Isto impele sim a mulher a ter essa prática. Isto impele sim a mulher a se ver obrigada diante desse impasse a praticar o aborto. Nós temos que ter esse condão humano. Eu disse, eu sou contra a legalização do aborto, mas isso não implica desconsiderar a sevícia que essas mulheres passam. E nós temos que compreender isso. Esse, como disse, eu elenco 2 elementos estruturais. Eu vou elencar um segundo. Um segundo que é tão ou mais grave que o primeiro. Tá? Que é,
Presta bem atenção, gente, que é a concentração de toda a responsabilidade da prática do aborto na mulher. Isto pouco é dito, isto nunca está nas tribunas de altercação, né? E isto é um dos grandes absurdos que ocorrem, né? E que também é um elemento causal do aborto. Percebam, gente, eu não tenho aqui dados concretos, números, índices e porcentagens, tá? Mas por percepção empírica, todo mundo sabe disso. A quantidade de homens que abandonam lares, que abandonam a esposa depois, a esposa ou a namorada, a mulher em si, depois que ela engravida, a deixando em uma situação emocional totalmente deplorável, a deixando em uma condição material mais deplorável ainda, né? Então perceba, a concentração da discussão do aborto, ela não pode recair apenas na mulher que fisicamente praticará o aborto, mas sim também sobre o homem que, irresponsável e desumano, abandona aquela mulher em uma situação tão vulnerável e tão sensível. Este homem pratica também um aborto. Este homem pratica também um aborto que não é físico, mas um aborto moral e psíquico. Isso tem que ser considerado. Quer dizer, fala assim, a nossa própria legislação, né, que é uma legislação que em muitos pontos é também tacanha. Eu disse isso no começo do vídeo. A lei nem sempre é justa ou moral. Sobre a questão da legalização do aborto em si, eu concordo com a lei, mas eu discordo da lei quando ela vai concentrar como tipo principal do elemento criminal a mulher. Quem responde pelo aborto só pode ser a mulher, não é verdade? Porque fisicamente ela o pratica. Mas a discussão aqui, ela transcende. Ela tem que ser filosófica, ela tem que ser antropológica, ela tem que ser social. O homem comete o mesmo aborto que a mulher, não é? Não o mesmo, né? Ele comete um aborto pior, porque ele comete um aborto moral, um aborto transcendente, um aborto psicológico. Então isto também deve ser ponderado. E quase nunca o é. Quase nunca o é. O bonitão que vai engravida uma mulher e depois vai embora, a deixando à míngua, esse vai ser o primeiro a dizer, eu sou contra o aborto. Né? A hipocrisia humana, o farisaísmo humano, em algumas situações é de dar nojo. Né? É asqueroso. Não é verdade? Portanto, veja, gente, o segundo elemento causal é esse, né? É a diluição da responsabilidade do homem em detrimento à responsabilidade da mulher. A mulher, ao ser desamparada, ao ser abandonada, ao ter os seus sentimentos absolutamente dilacerados e vituperados por um irresponsável de um homem, ela é sim também impelida muitas vezes a praticar o aborto. Né? Nós temos que compreender isso. Isso é um ponto que tem que ser pacífico. A compreensão tem que ser absoluta nesse sentido, para que agora possamos entrar nessa outra parte do vídeo, que são as soluções, né? Ou a solução. Gente, posto isto, é claro, aqui eu vou dizer uma coisa importante. Eu, Jota, você que me assiste, não pode atrair para si a responsabilidade de solucionar isso. Isto é responsabilidade do Estado. Né? Isso é constitucional. O Estado deve oferecer ao povo condições dignas de vida. Não à toa, um dos fundamentos da República, lá do artigo 3º da Constituição Federal, é a dignidade da pessoa humana. Então a obrigação do Estado é sim ofertar essa dignidade. Se o Estado cumprisse com o seu dever constitucional de dar estrutura material para a mulher que engravida, eu aposto com vocês que os índices de aborto cairiam, despencariam. Não acontece isso. A responsabilidade é do Estado. O nosso dever é dizer isso, é apontar isso, é protestar por isso. Não protestar contra a mulher que aborta. Né? Não protestar, não demonizar, não esculachar a mulher que aborta. E sim cobrar com seriedade e com afinco as estruturas estatais que têm a obrigação de ofertar a dignidade da pessoa humana a esta mulher, para que ela possa ter uma gestação digna e uma criação ainda mais digna de seu filho.
Você pode me chamar de um idealista. Ah, você está sendo idealista, Jota, isso nunca vai acontecer. Não, pera lá. Ser idealista nunca pode ser uma coisa pejorativa. Ser idealista é um ponto de honra. Tudo que ocorre na concretude partiu de uma ideia. A democracia nunca foi uma coisa efetiva até que alguém pensou e idealizou a própria democracia e ela aconteceu. Então sim, sou um idealista e ser um idealista é um ponto de honra. Tudo parte de um pensamento, tudo parte de uma racionalidade. Eu gosto muito dos racionalistas. Eu gosto muito de Descartes, eu gosto muito de Spinoza, eu gosto muito de Leibniz. Portanto, tudo parte de uma ideia. Então isto é um ideário. Por mais utópico que possa parecer, é a realidade. É a realidade no sentido de ser a verdade. Isto é a responsabilidade do Estado. Oferecer uma estrutura digna a todas as pessoas, inclusive as mulheres, para que possam, com dignidade, viver a sua gestação e dar a criação correta e digna ao seu filho. O segundo ponto estatal, tudo vai partir da ação estatal. Veja, gente, é uma repressão mesmo. O termo aqui é reprimir, tá? Uma repressão às irresponsabilidades e desumanidades de pais que abandonam os seus filhos, que abandonam as suas esposas, as largando à mercê, à sorte de todo tipo de mal feito. No Brasil nós não temos essa efetividade. Isso sim se deve a um componente de machismo, mas isso não é assunto para esse vídeo. Hoje o cidadão é processado lá pela lei de alimentos, vai pagar 30% ali de seu, geralmente, vai pagar 30% ali de seus rendimentos e pronto, acabou. Às vezes dá 100, 200 reais por mês para a mulher durante a gestação ou depois de nascido o filho e tchau. Isso é um absurdo. Nós até temos um tipo penal, é até previsto como crime o chamado abandono material. Mas a efetividade disso é zero. Eu nunca vi. Eu já disse a vocês que eu tenho muitos anos de direito. Eu nunca vi um homem ser apenado ou sofrer sanção por abandono material. O abandono material é isso, é você largar a mulher à míngua. Eu nunca vi. Então o Estado tem que se mobilizar no sentido de reprimir esta prática desumana de homens que simplesmente, valendo-se, seja de uma irresponsabilidade ou de uma crueldade, não importa, largam a mulher grávida em uma situação de miséria profunda, miséria emocional, miséria psicológica, miséria psíquica, miséria material, etc. e tal. O Estado precisa reprimir isso. O Estado precisa reprimir isso. Você pode dizer, não, Jota, mas já reprime bem, vão preso quem não paga pensão. Precisa de mais. Mas o quê? Não sei. Isso não é responsabilidade minha. Isso o Congresso Nacional tem que discutir a questão e entender que esta maior repressão é mais do que necessária, ela é fundamental. Gente, então percebam, apenas fazendo uma recapitulação de minhas colocações. Eu continuo sendo contra a legalização do aborto, porque para mim esta não é a solução. A solução é uma ação estatal profícua no sentido de dar estrutura material à mulher, fazer cumprir-se o artigo 3º da Constituição Federal, que é ofertar dignidade da pessoa humana à pessoa humana, e reprimir a indolência de pais irresponsáveis que abandonam mulheres em situação de miséria. Portanto, gente, foram as colocações. Gente, eu nem entrei aqui naquela questão, mas a mulher tem tudo, tá tudo bem, ela só não quer ter o filho e aborta. Aí, ó, eu não vou nem ponderar sobre isso, eu sou absolutamente contra isso. É um risco aceitável, o risco da gravidez, se você tiver instrução, estrutura material, um casamento, digamos, digno, estruturado, eu sempre serei contra o aborto nessas questões, tá? Portanto, eu nem coloquei isso nesta pauta de discussão, tá? Porque para mim isso também é irrelevante, eu sempre serei contra isso. A relevância do aborto está nas estruturas estatais que têm por dever, é uma questão deontológica, evitar que a mulher seja impelida, seja obrigada a se submeter a uma situação como essa. Gente, o vídeo ficou um pouco longo,
mas é um assunto importante, é um tema de uma profundidade muito considerável e muito relevante, portanto gastamos um pouquinho mais de tempo. Agradeço a todos vocês que acompanharam. Utilizem o campo dos comentários para manifestarem-se, de preferência com respeito à educação, mas vocês façam aí da forma que bem deliberarem, tá bom? Podem dar sugestões, fazer comentários, etc e tal. Gente, muito obrigado, inscrevam-se no canal, curtam o vídeo, compartilhem, acionem a sineta das notificações para que vocês sempre recebam aí as notificações de nossos conteúdos. Muito obrigado, até uma próxima. Valeu!